Nós vamos conversar agora com o promotor Sérgio Clementino, doutor Clementino, que tem um inquérito em andamento já há muito tempo que apura a falta de alvará do Corpo de Bombeiros em prédios públicos. E me parece que não o prédio da rodoviária ali dos ambulantes é um desses prédios que não tinha alvará, mas vamos ver certinho com o doutor Clementino, que já está aqui no Zoom com a gente. Doutor, tudo bem? Me ouve legal? Olá, Alexandre. Sim, estou ouvindo. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigado por nos atender. Então, a primeira pergunta é justamente essa, doutor. No seu inquérito consta que o prédio da rodoviária ali do camelô ali do Shopping Azul não tem alvará de bombeiro, doutor? Exatamente, Alexandre. Nós temos um caso já em andamento há bastante tempo, né? Nós começamos esse caso, para você ter uma ideia, quando houve o incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Logo depois dele, nós fizemos um levantamento sobre os prédios públicos aqui em Rio Preto, né? Os prédios privados em Rio Preto sempre tiveram uma condição bastante satisfatória, uma minoria que eventualmente, às vezes, fica pontualmente sem o alvará do Corpo de Bombeiro, mas os prédios públicos eram um problema maior. Em relação aos prédios municipais, nós encontramos, na época, 110 prédios municipais irregulares em relação à vistoria do Corpo de Bombeiros. Nós instauramos um inquérito civil e começamos um trabalho para a regularização disso, para cobrar a Prefeitura. A Prefeitura até regularizou vários prédios, mas nunca regularizou todos os prédios. E aí nós ingressamos judicialmente, existe até condenação já transitada em julgado da Prefeitura. Atualmente, a gente está na discussão em relação às multas. Infelizmente, a Prefeitura opta principalmente por travar uma batalha judicial em relação a esse processo, quando, na verdade, o ideal seria criar uma rotina de regularização desse alvará de Corpo de Bombeiros, porque isso é algo essencial, é fundamental, é algo que tem que ser feito com toda a frequência. Dentro desse processo, a gente estava fazendo um levantamento. Em setembro de 2014, a Prefeitura conseguiu o alvará do Corpo de Bombeiros para o prédio do terminal rodoviário. Porém, ele tinha validade de 3 anos, ele venceu em 2017. E desde então ele não foi renovado. Sendo que, como eu disse, deveria haver uma rotina de renovação dessas vistorias, até porque elas têm um tempo delimitado, né? Então, agora nós estamos instaurando um inquérito civil específico para essa questão do incêndio, para esse fato do incêndio. A gente pretende apurar essa ausência do alvará do Corpo de Bombeiro em relação ao terminal urbano, né? As responsabilidades por isso e pelo incêndio e suas consequências, e também essa questão em relação à rodoviária, que agora está interditada. Há uma possibilidade que ela fique interditada, né? Isso a gente ainda vai verificar com a Defesa Civil, principalmente, com a perícia, e a Prefeitura tem que apresentar alternativas. O terminal rodoviário é um equipamento essencial para a população, um equipamento essencial para a cidade. Não se imagina uma cidade sem um terminal rodoviário. O terminal rodoviário de Rio Preto já é aquém das suas necessidades. Agora nós temos uma situação de interdição. Então, também isso vai ser abordado nesse inquérito civil que foi instaurado hoje, Alexandre. Legal. Bom, doutor, várias perguntas aqui. Então, não tem o alvará. O que isso implica ou agrava a situação? Aí, isso pode recair responsabilidade sobre algum agente público? Enfim, qual que é a consequência disso? Pode sim, Alexandre. Nós ainda estamos levantando essas situações. O alvará, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, atualmente certificado de licença do Corpo de Bombeiro, CLCB, ele existe para que, quando ele é emitido, o bombeiro faz uma vistoria no local e vê se o local está adequado, tanto para evitar situações como essa, como para facilitar o combate a um eventual incêndio, evasão de pessoas, enfim, tudo mais. Quando isso é abandonado, isso pode, a gente não diz que aconteceu, né, porque ainda depende da perícia, mas isso pode levar à facilitação de situações como essa. Então, além da responsabilidade administrativa da falta do alvará, também pode levar a uma responsabilidade civil e mesmo criminal se essa ausência tiver uma ligação direta, um nexo causal direto com a ocorrência do incêndio. Lembrando, Alexandre, que a
existência desse alvará, né, a regularidade desse alvará, ela é uma exigência legal. No caso do terminal urbano, além dessa exigência legal, existe também uma condenação judicial. A prefeitura já foi condenada por isso. Então, o que aumenta bastante a responsabilidade. O ideal é que a gente nem precisasse ter uma ação do Ministério Público, um processo na Justiça. Mas, além de ter o processo na Justiça, ainda nós temos hoje vários prédios municipais sem a regularidade do Corpo de Bombeiro. Ô, doutor, não sei, o senhor deve saber, o que o bombeiro leva em consideração ao fazer esse auto de vistoria? E por que a prefeitura não regulariza? É difícil, é custoso, é algum problema regularizar, ter o vistoria? Não é só cumprir as normas ali que o bombeiro pede? Qual que é o entrave? Quando nós começamos esse trabalho, Alexandre, havia um problema na lei estadual, porque a prefeitura, cabia à prefeitura fazer a cobrança dessa regularidade. O Corpo de Bombeiros só fazia a vistoria, mas quem emitia a licença era a prefeitura. E a prefeitura simplesmente não fazia isso em relação aos seus prédios municipais. Por isso, essa diferença entre os prédios da iniciativa privada e os prédios públicos. Houve uma alteração nessa lei, o próprio Corpo de Bombeiros hoje, até por isso que mudou o nome, né? O Corpo de Bombeiros que emite o certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Nós vamos verificar por que esse prédio tão importante estava sem o certificado de licença do Corpo de Bombeiros. Mas, independente disso, há essa responsabilidade da prefeitura por 2 ângulos, inclusive, né? Por ser a proprietária do bem e por ser quem cabe fiscalizar também vistorias de Corpo de Bombeiros, né? Licenças em geral. Então, até por isso que o Ministério Público entrou na história na época, porque a gente percebeu que, em relação aos prédios públicos, simplesmente deixava-se de lado, só se fazia a cobrança em relação aos prédios privados. Mas, eu repito, né, nós travamos uma batalha na Justiça e ainda hoje, mesmo com multas aplicadas, nós já temos multas sendo cobradas, mesmo assim, a gente ainda tem essa omissão em relação a esse problema no município de Rio Preto. O senhor já notificou a prefeitura desse inquérito novo que o senhor abriu? Já conversou extraoficialmente com alguém da prefeitura para tentar obter alguma informação, doutor? Ou não, ainda tem os prazos aí, tudo no seu ainda trâmite? Não, Alexandre. Hoje nós passamos o dia fazendo esse levantamento do que a gente já tinha, né? O que já constava nesses processos que a gente tinha em andamento. A gente tem um outro inquérito civil especificamente sobre acessibilidade no prédio do terminal urbano também, então a gente fez um levantamento nisso tudo e, paralelo a isso, o registro, né? a instauração aí formalmente desse inquérito civil. Terminamos agora há pouco. Agora a gente entra na fase de expedir as notificações, a gente vai buscar informações com a prefeitura, evidentemente, com o AIMURB também, né, que administra o terminal, e também com o Corpo de Bombeiros, sobre toda a operação que foi feita, o que foi encontrado, a Defesa Civil em relação a essas questões de interdição. Vamos verificar com a CETESB também se houve algum risco de contaminação. O Corpo de Bombeiros geralmente usa muita água, essa água ela acaba indo aí ali não é muito longe do Rio Preto, né? Ela pode ter ido para o Rio Preto, levando resíduos do incêndio. Enfim, vamos abordar todas essas questões e também já cobrar providências. O que vai ser feito, né? Nós vamos ter o incêndio detalhado tecnicamente. E aí, o que vai ser feito em relação a isso? Muito bom. Doutor, a questão dos alvarás, além do prédio da rodoviária, quais outros grandes imóveis públicos aí, ou prédios públicos, que consta no inquérito do senhor que não tem o alvará do Corpo de Bombeiros? O senhor se lembra, sim? Dá para citar alguns? Pois não. Na época, Alexandre, a gente tinha várias UBS, várias escolas, creche, prédios administrativos, e de prédios maiores assim, a gente tinha o terminal rodoviário e o Mercadão Municipal, né? Aquela reforma que está sendo feita no Mercadão, ela também decorre de um inquérito civil do Ministério Público, que a gente está exigindo principalmente lá acessibilidade, e sem acessibilidade ele acabou que não teve, né? Alvará do Corpo de Bombeiros, e para fazer acessibilidade precisava de providência muito grande, e acabou optando por fazer a reforma grande que está sendo feita, né? Mas você vê que são prédios grandes, né? Que têm ainda esses problemas, e muitos prédios menores também, mas que também são equipamentos importantes para a população.
Legal. Doutor, só para a gente já ir concluindo aqui, num primeiro momento ali, até os próprios bombeiros postaram em redes sociais ou em mensagens, não sei ao certo, eu vi muita coisa aí, que tiveram dificuldades ali de usar o hidrante do próprio Mercadão, depois do Mercadão, do terminal, desculpa, depois o próprio EMURB veio e disse que não, porque o fogo derreteu o cano e caiu. Isso também pode ser apurado no inquérito, aí uma falha no sistema de hidrante ali, de combate ao incêndio? Sim, Alexandre, nós estamos pedindo informações para o bombeiro justamente também por essa questão, e isso ressalta a importância do auto-vistoria do Corpo de Bombeiros, porque quando o bombeiro faz a vistoria, ele já verifica essas questões. Se, por exemplo, um encanamento de combate ao incêndio... Não pode ser de plástico, né? Por aquele lugar que ele está passando, se ali ele tem risco de ser inutilizado durante o incêndio. Então, o bombeiro já faz essa vistoria técnica justamente para, se for o caso, solicitar adequações em relação a isso. Então, essa informação aí, que evidentemente precisa ser melhor apurada, ela pode ser um indício de que a falta do alvará do Corpo de Bombeiro possa ter trazido um prejuízo. Se não para a ocorrência do incêndio, pelo menos um prejuízo no momento do combate ao incêndio. Muito bom. Doutor, causa do incêndio já tem alguma informação? O senhor obteve alguma informação junto à perícia e tal? Sabe se foi espontâneo, alguma coisa criminosa, como já se falou em redes sociais? Enfim, claro, tudo tem que ser apurado certinho. E a causa disso, o Ministério Público também acompanha? Sim, a gente vai acompanhar, né, até porque a causa faz parte de toda a apuração, mas a gente ainda não tem informações concretas não, Alexandre, só especulações mesmo que estão circulando, que a gente não vai levar em conta. Nós vamos, em relação a isso, nós vamos pedir uma cópia do laudo pericial e acompanhar a conclusão da perícia. Tá certo, gente. Tá aí o doutor Sérgio Clementino, promotor aí, que já tem esse inquérito que apurava a falta de alvará, agora um novo inquérito para apurar aí, então, responsabilidades nesse episódio lamentável, mas, repito, como disse, pelo menos não perdemos vidas. Doutor, algo mais sobre isso? É isso aí, né? A gente só tem a lamentar uma tragédia como essa, né, Alexandre? Como você disse, felizmente não teve vítimas, não teve perda de vidas, mas temos centenas de famílias aí numa situação muito difícil. Mesmo sem a perda de vidas, as consequências desse fato, elas serão bastante graves para muita gente na cidade, né, Alexandre? Sem dúvida nenhuma. Torcer aí para que todos recuperem os bens materiais. Doutor, rapidinho, só mudando de assunto, semana passada a gente teve o início da vacinação em Rio Preto e no país todo a gente acompanhou vários casos de gente furando fila para tomar vacina. Eu sei que o senhor também está acompanhando esse caso. Alguma informação relevante sobre isso? Alguma notícia de fura-fila em Rio Preto da vacina? Que tristeza, né, ver isso Brasil afora, né, Alexandre? Infelizmente, né, nossa sociedade ainda com esse tipo de amigos do rei. Nós tivemos informações aqui de especulações, de pressões dentro da Funfarm, do HB, mas a diretoria do HB, da Funfarm, foi com um pulso bastante firme, né? Estabeleceu critérios bastante objetivos e tem seguido esses critérios. A gente está acompanhando, sempre conversando com eles, né? Até nos colocamos à disposição se precisar alguma medida mais firme, né, por parte do Ministério Público, mas aparentemente está caminhando bem, não só no HB, como no município de Rio Preto, de uma maneira geral. Né? Porque até o doutor Aldenis, na live de sexta-feira, relatou pressões aí de instituições, etc., cobrando dele a vacina. Ele falou, não vou dar, não posso, não vou ser preso por causa disso, né? Tá certo, doutor. Obrigado aí, bom trabalho e qualquer novidade estamos à disposição. Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço a você e a todos os espectadores aí da TV Câmara.